Aula 8, parte 3. Então, continuando, estávamos falando sobre controle seletivo e tínhamos um exemplo aqui, que era o exemplo do controle de temperatura desse produto, tendo como uma outra malha de controle, a malha de controle que monitora a temperatura nesse tubo, para não deixar que essa tubulação se aqueça demais. Então essa segunda malha seria uma forma de proteção para esse sistema. Então aqui a gente tinha o controlador seletivo e eu vou mostrar uma simulação em que nós temos a temperatura no tubo, limite máximo, né, eu coloquei como 70 graus, aqui para a temperatura de saída, e aqui tem a temperatura de operação do produto. Então, a operação em condições normais, essa malha é que sempre vai controlar o sistema. E essa daqui vai estar sempre menor do que 70 graus em condições normais. Se acontecer alguma coisa e que essa temperatura suba tente a subir acima de 70 graus, essa daqui vai assumir e vai diminuir a saída do controlador, ou seja, vai diminuir a quantidade de combustível que vai para chegar no queimador, para que essa temperatura não suba, mesmo que essa daqui não atinja a referência. Não pode passar de 70 graus aqui na saída. Tá, aqui nós vimos a simulação. O que a gente está observando aqui? Ó, a minha referência aqui, eu tenho em rosa a minha referência de proteção, que é de 70 graus. Inicialmente ela estava em 0 até 5 segundos, o que significa que a saída do sistema ficou zerada, porque a que for menor manda aqui das duas, né? Ela foi a menor, aí ela passou para 70 graus. Aí a outra malha, que é a malha de operação do sistema, que é a temperatura do produto, que eu quero que esteja a um valor de 40 graus, nesse caso aqui, ó, ela assume nesse ponto aqui. E a gente vê que existe uma transição, ó lá, a saída a temperatura de saída do produto vai até os 40 graus e entra em regime permanente. Essa daqui é a temperatura da tubulação, ela foi lá para uns 65 graus e ficou por lá, tranquilo. Agora, nesse instante aqui, ó, a gente mudou a referência de temperatura do nosso produto e mandamos ele para 50 graus. Eu falo, quero que o produto vá a 50 graus. Ao fazer isso, tem um tempo morto, né? Ele respondeu, que também é um tempo morto, que é de 1 segundo, né? Ele respondeu, mas ele não conseguiu atingir os 50 graus. Por quê? Porque essa daqui passou dos 70, aí esse controle atuou, vou tirar aqui, esse controle atuou, ele assumiu agora a malha de controle e manteve 70 graus. Esse daqui ficou abaixo, ficou em 42, 44 graus, 43 graus. Porque é o máximo que ele consegue ir. Se ele passar disso aqui, esse aqui vai ser violado, esse limite, e o sistema não permite que isso aconteça. Aqui a gente vê as variáveis manipuladas, tá? Tá lá, SUM1, SUM2 e MV. Deixa eu ver aqui. SUM1. Ah, tá. A saída do somador aqui. A saída desse somador aqui. O que é isso aqui? Essas duas variáveis aqui são as saídas dos controladores, né? Aí elas vão passar pelo seletor que eu usei aqui, que seleciona o menor das duas variáveis e joga ela para a saída. Então, se você observar aqui, ó, em amarelo pontilhado é a saída que sai do seletor, a saída do compensador que vai para a planta mesmo, tá? É o que domina, é o que ganha da briga entre os dois aqui. E o que domina? O menor, ó. Das duas aqui, ó, a menor é a rosa, ele está na menor. Vem aqui. Essa é a menor do que a rosa. Agora a verde subiu, a rosa está embaixo, ele assumiu a menor. E sempre assume a menor das duas. Tá, ele seleciona as duas. Como é que eu fiz esse seletor aqui? Ó? Usei a função Relational Operator aqui do MATLAB, coloquei a menor, e ele te dá uma resposta lógica, tá? Se o de cima comparado com o de baixo, se o de cima for menor, tem que lembrar, acho que é isso, dá 1 aqui, se ele for maior dá 0 na saída, algo assim. E aqui é um block parameter em que eu utilizei essa lógica aqui de coloquei um threshold igual a 0,5, ou seja, se o valor que entra aqui for menor que 0,5, ele vai, preciso lembrar, tá, assim, se obedecer o critério que você colocou aqui, ele vai passar pela porta 1, tá?
Então, por exemplo, meu critério é threshold 0,5. Se ele for maior que 0,5, esse daqui é selecionado. Se ele for menor que 0,5, vai passar pela de baixo aqui, ó. Essa chave vai para baixo e ele passa por aqui. Então, olha como é que eu fiz a lógica. Ele pega o que? O menor. Então, se essa daqui for menor que a de cima for menor que a de baixo, a saída é 1. Porque ele pega o menor e ele usa como referência o de cima. Se o de cima, que é a referência, for menor, sai 1. 1 ele habilita aqui e joga essa para saída. Se esse aqui não for o menor, quer dizer, esse for o menor, vai sair 0 e 0 vai habilitar o de baixo. Vai cá. Observa que aqui a gente está fazendo controle seletivo na saída do compensador, tá? Esse aqui é a saída do compensador. Caso você não esteja talvez visualizando, aqui está a saída do compensador. Eu fiz aquela orientação lá com o meu External Reset Feedback. Tá, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o controle seletivo no erro e não mais na saída do compensador, tá? Então, aqui, ó, o que a gente fez? A gente pegou o erro, ó, referência menos realimentação, erro, chamado de erro 1 aqui, erro 2 aqui. E vamos selecionar o menor dos erros, o menor dos dois. E isso vai entrar num compensador PI. Observa que aqui eu tinha colocado 2 compensadores PI, proporcional integral, com bumpless transfer. Aqui agora eu vou pegar um PI normal, não preciso me preocupar mais com o bump, porque não vai existir. Mas esse controlador vai controlar ou essa malha aqui de controle. Ou você fecha a malha aqui, né? Assim. Ou outra opção, você vai fechar a malha assim. Então vamos visualizar aqui. Nós temos exatamente as mesmas formas de onda, se comportam iguais. Mesmo porque o ajuste desse compensador foi os mesmos parâmetros do compensador anterior, que era na saída, sem a necessidade de colocar bumpless aqui. Tá, funcionou da mesma forma. Funcionou da mesma forma. Isso é uma vantagem, só usa um compensador. A desvantagem é que se essas plantas forem muito diferentes, você vai ter problema de utilizar um compensador só para as duas, tá? A dinâmica pode mudar muito. Tá, então a gente tem aqui o erro, os 3 erros. Então você tem o erro do somador 1 e do somador 2, que são o erro, esse somador 1, somador 2. E ele está pegando o que? O menor dos erros. Ó. Seleciona o menor dos erros entre os dois, sempre o que está menor, que está embaixo. E é o que sai, que é a entrada do seu compensador aqui. Tá? Por fim, para finalizar, eu coloquei como extra isso aqui. Isso aqui seria lá daquela primeira parte da matéria que eu comentei sobre o controle de nível. Mas era um probleminha um pouquinho mais complexo, então eu deixei para o final. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de um tubulão, que é literalmente um tubo na horizontal. Tá? Essa aqui é a face do tubo, esse aqui é ele da lateral. Então a gente observa aqui, ó, que você vai depositando um líquido aqui dentro, ele vai enchendo o tubo aqui na lateral. O ideal, já vou explicar isso. Imagina uma caldeira, isso aqui seria uma caldeira, isso aqui seria o tubulão de uma caldeira. Essa área aqui, ó, é quando você tem a caldeira, você tem água e você está aquecendo e você está gerando vapor. Quanto menor o nível aqui, menor a área, menor a produção de vapor. Você vai aumentando o nível, vai aumentando a área. A maior área que você vai ter aqui dentro, de superfície de água, vai ser quando ele tiver exatamente a metade do tubulão. Essa é a maior área. Se você aumentar aqui, ó, essa área é menor. Tá? Então o que a gente quer? A gente quer fazer o controle de nível da caldeira mantendo o nível exatamente em H igual a R, que é o raio aqui, que é a metade da altura máxima da caldeira. Tá? A gente observa também que essa área aqui da caldeira, essa área, ela é Z, que é essa aqui, vezes o comprimento, que é L. Essa é a área da superfície.
Tá, e o que a gente observou aqui agora? Que a área dessa caldeira, esse tubulão, ela é a função da altura. Para cada altura, eu vou ter um valor diferente aqui de superfície. Tá? O que a gente precisa fazer? Para a gente controlar esse nível aqui, a gente precisa de um modelo para isso, modelar isso matematicamente. Então, primeiramente, é calcular esse z em função da altura, que é um z de h aqui, ó, que é esse z aqui. Isso aqui é uma corda, né, de uma circunferência. Então, você vê que a fórmula da corda lá é 2 raiz de 2r é o raio, h é a altura aqui, menos h ao quadrado. Tá aí. A área agora, essa área que é a função de h, que é essa área, que é a superfície da água dentro do tubo, vai ser o z vezes o L. Vou simplesmente multiplicar o L aqui. 2L, enfim. E se eu quiser também saber a taxa de variação, só fazer a derivada disso aqui. Tá? Enfim, a área H representa a área da superfície da água dentro do tubulão. A maior área será obtida quando o nível estiver na metade, como eu expliquei, H igual a R. Essa é a situação ideal para esse tipo de caldeira, pois com maior área tem-se a maior produção de vapor. Okay? Mas a gente está procurando essas equações aqui. Então o que a gente vai fazer agora? Para modelar isso, a gente vai usar a mesma equação que a gente usou lá para o controle do nível do tanque normal. A taxa de variação do volume é igual a vazão que entra menos a vazão que sai. Que é a derivada do AH vezes HT dt. Esse H é função da altura, mas ele não é do tempo, então ele não entra na derivada. Fica AH vezes dHT dt, aqui sim a gente vai derivar, FI menos F0. Substituímos esse AH aqui, que é essa área aqui, né? Substituímos aqui na equação. Aqui está a derivada do H, o H ponto, né? Mesma coisa, esse H ponto aqui. FI menos F0. O que eu vou fazer agora? Eu vou só simplesmente passar isso aqui dividindo para o outro lado. Então a gente encontramos o H ponto, que é o dHdt, né? Que é isso aqui. Essa equação aí. E a partir dessa equação aí, dá para a gente encontrar o modelo. Esse aqui já é o modelo não linear do meu sistema, tá? Eu vou pegar essa equação aqui e vou montar no MATLAB modelo não linear para o tanque. Ó, o que eu fiz aqui? Ó? Que eu montei o modelo do tubulão. Esse modelo que vocês estão vendo aqui veio da equação, dessa equação aqui. Rapidamente, como é que faz isso? Parece estranho, né? Difícil. Ó, aqui você tem uma derivada e aqui dentro você tem a variável, as variáveis H. Então, como é que eu faço isso? Eu pego, começo sempre pelo integrador aqui, ó. Coloco o integrador. E lembrando que a saída do integrador é o H e a entrada é a derivada dele. Porque, óbvio, você tem lá uma integral. Você aplicou uma derivada no integral, sai aqui. Sai a variável H. Então você sempre começa com isso aqui. Aí que você já tem o H ponto, que na verdade vai ser calculado através dessas variáveis aqui. E você tem a saída que é o H. Então a partir daí eu vou montando a equação. Ó, eu sei que eu quero. Ó, eu tenho um H aqui, ó. 2RH menos H ao quadrado, raiz quadrada. Então raiz quadrada de 2RH menos H ao quadrado. Raiz quadrada de 2RH menos H ao quadrado. Multiplico por 2L. Multiplico por 2L. E isso aqui é dividido por FI menos F0. Exatamente o que a gente fez aqui, ó. FI menos F0 dividido por isso. Então, FI menos F0 divide por esse valor aqui. Você tem um H ponto que entra no integrador. Você fecha o ciclo. Fecha o loop, né? E aqui o H é minha saída. O FI e o F0 são a entrada. Eu coloquei esse item aqui porque toda vez que você divide, você vai dividir por zero. E esse negócio sempre começa em zero. E ele vai dar problema de convergência. Então você coloca um valor pequenininho aqui, um offsetzinho somando, para evitar esse problema. Continuando, outra coisa que eu fiz depois foi linearizar no ponto de operação essa equação aqui, porque eu queria saber se ela batia mesmo com o modelo linearizado. Aí a gente faz o que? Faz aquelas derivadas parciais lá, né? Para encontrar a matriz A, B e C.
para o espaço de status. Eu achei B1 e B2 porque ele tem duas entradas, né? A entrada F0, que é a minha U, e uma perturbação, que é a FI. Por isso que eu fiz, ó, a entrada normal, que é F0, e a perturbação B2. A perturbação seria uma outra entrada para o sistema. Tá? Para encontrar linearizando, eu fiz a DROM de H de ponto. Ó, lembra, eu tenho H ponto, é a minha função. Faço a derivada parcial dele com relação a H no ponto de operação que eu quero. Depois, para encontrar a matriz B, derivo com relação à entrada. A B2 com relação a outra entrada. E o C1 é fácil, porque eu sei que a minha saída ela é igual à minha altura. E o meu único estado, x, é o H. Então, y é igual a x, ou x1, né? O x. E para y ser igual a x, c tem que ser igual a 1. Então, eu achei isso aqui direto. Encontrei os pontos de operação. Ó, U é minha entrada, F0, PFI, x é igual a H, são as variáveis. É o estado, né? Desculpa, meu estado é igual a minha altura. E no ponto de operação, quando eu quero que o tanque esteja num nível constante, a vazão de saída e de entrada tem que ser iguais no ponto de operação. Tá? E a altura ideal no meu ponto de operação é R, porque eu quero, como eu falei, que ele esteja bem na metade aqui, ó, a altura igual ao raio, para ter a maior área. Também é fácil de saber, basta pegar essa derivada aqui igualar a zero, ó, e você vai encontrar o valor de H para a derivada igual a zero, vai ser igual a R. H é igual a R. Tá aí o modelo que a gente desenvolveu, simulamos. E aqui o sistema de controle. Esse sistema de controle, ele possui um controlador P.I, na verdade, ou seja, um proporcional na realimentação. Inicialmente eu tinha feito um PI normal e ele estava tendo overshoot, um pequeno overshoot na saída aqui, ó. Daí, para resolver o problema do overshoot, eu simplesmente tirei o proporcional do erro, passei ele para a realimentação, mantive aqui o integrador no erro, fiz um anti-wind-up aqui, porque é outro problema, né? Controle de nível, você tem que ter um anti-wind-up. Então a gente tem aí a referência e o sistema atingindo a referência sem problema algum, controlando minha planta não linear. Aqui a gente tem as perturbações, ó. A variável de entrada, FI, o que acontece? É interessante esse caso aqui desse controle desse tanque. A variável de entrada você não controla, né? É tipo uma perturbação. Tá entrando água no tanque. Como é que você faz para controlar o nível do tanque? Você abre a válvula de saída. Ou você abre simplesmente uma válvula, ou você tem uma bomba que tira a água do tanque. A capacidade de tirar a água do tanque tem que ser maior do que a que está entrando, porque senão você não esvazia esse tanque. Então aqui tem uma abertura da válvula, sai um pouco de vazão, depois aqui ó, vai aumentando a vazão de saída. Aqui elas são iguais, ó, aqui tem um equilíbrio. Ó. O que sai é igual ao que entra, portanto, o tanque está com nível constante. Tá? Olha lá, mais ou menos em 60 segundos. Se eu olhar aqui na saída, mais ou menos 60 segundos, um pouco antes ele parece que ele tinha atingido, né? Mas aqui que ele realmente já está. Deixa eu ver aqui. É um pouco antes também. Aqui já tem uma diferencinha ainda. Mas ele já está seguindo a referência certinho, tá? Algumas observações. Esse vazão de entrada aqui que eu coloquei máxima de 1. E a saída, a vazão de saída que vem do controlador, meu compensador, eu coloquei o valor máximo dela de 2. Você pode observar que aqui que a gente não chega em 2, na verdade nem precisa. Porque eu não estou querendo abaixar o nível. Se eu quisesse abaixar um nível, vamos supor que eu começasse aqui, ó, eu posso mudar essa simulação. Eu vou começar com um valor inicial de R, depois eu vou para R sobre 2. Eu vou fazer isso no instante 50 segundos. Tá, aqui a referência, ele desceu, ele conseguiu seguir a minha referência. E aqui a variável, lá.
Ele veio. Essa é a minha variável de entrada, a minha vazão de entrada. A vazão de saída, olha como ele teve que aumentar a vazão de saída, que a saída do controlador é a vazão de saída. Abrir a válvula, jogar a água para fora, até depois ele voltar de novo até o mesmo valor da vazão de entrada. Quando o sistema entrou em regime, praticamente 80 segundos aqui, ele atingiu a referência. Ó, mais ou menos 80 segundos aqui, perto de 80 segundos, ele atingiu já o valor de referência que eu coloquei. Observe que o controlador está controlando uma planta não linear, então ele foi projetado para o ponto de referência que é o nível igual ao raio, que é 1.25. Mas mesmo na metade, ele ainda continua controlando o sistema ainda, sem problema algum. E é isso aí, pessoal.